Boa noite para todos. Com alegria que nós temos mais uma reunião da Associação Médica Espírita Carioca. E aos que estão vindo aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Inicialmente, nós sempre harmonizamos através de uma música, para que cada um de nós possa se equilibrar, possa se ajustar após um dia de correria. Depois nós fazemos a nossa prece inicial e passamos então a palavra para o nosso palestrante. O nosso palestrante é o Dr. Sérgio Thyssen, é médico, cardiologista, é físico também, e ele vem nos falar exatamente sobre a ciência da vida após a morte. Então vamos ouvir a Ave Maria, a Bárbara vai fazer a prece inicial, o Dr. Sérgio vai nos falar até as 8h30, e entre 8h30 e 9h nós vamos fazer as perguntas pertinentes ao assunto. Eu gostaria de pedir encarecidamente a todos, inclusive a mim mesmo, que as perguntas fossem breves, fossem curtas, para dar oportunidade para várias pessoas fazerem a pergunta. Porque não é só aqui, mas em vários lugares, às vezes as pessoas fazem uma dissertação e aquilo é muito demorado, a resposta é demorada e não permitem que outros também possam falar. Então as perguntas, por gentileza, sejam curtas, para dar oportunidade para cada uma das pessoas realizar as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, tá certo? Então vamos à música e depois a Bárbara faz a nossa prece e passamos ao Dr. Sérgio.
Deus, nosso Pai, energia sublime e criadora de todas as coisas, agradecemos por estarmos aqui hoje, irmanados nessa energia de amor, de bondade, de cura, renovando nossas intenções no bem, nessa ideia tão maravilhosa de que a vida continua, de que estamos aqui transitoriamente para amar, perdoar, seguir em frente, vivendo os nossos dias o melhor possível diante da obra de Jesus, da obra do Pai. Eu vou pedir licença hoje nessa oração para dedicar essa oração ao neto da Glória, para quem é voluntário aqui da nossa sede, é filho do Rodrigo, é um bebê de 3 meses que está no Juta, fez uma operação cardíaca e nesse momento está há alguns dias do pós-cirúrgico. A Glória e o Rodrigo são muito queridos aqui pela nossa casa. Eu gostaria que todos que conhecem eles enviassem essa energia de amor e chegasse até, se eu não me engano, André, o filho do Rodrigo. Que nessa energia de amor e de bondade nós possamos agradecer a Deus pela vida e a oportunidade de termos o Sérgio aqui para falar para a gente. Muito obrigada por mais um dia, que assim seja. Gostaria, assim, antes de nós estudarmos juntos esse tema escolhido pelos amigos da casa, agradecer a oportunidade, a presença de vocês todos que são companheiros de jornada, agradecer ao Luiz Felipe Guimarães e a todos os amigos espirituais também presentes, porque a casa está cheia. Vocês encarnados e muitos que estão do outro lado da vida, ligados a cada um de vocês, felizes tanto quanto pela oportunidade de estudarmos um tema que deve ser útil para nós, né? A ciência da vida após a morte. Assim, é que eu sou alto, então eu percebo que o fio é relativamente curto. Eu estou pisando nele? Eu sou tão alto que eu não vejo. O problema sou eu, não o fio. Muito bem, então agora eu vou trazê-lo para mais perto. Então, assim, antes de nós entrarmos nesse tema, eu sempre brinco que a maioria dos temas que são escolhidos para nós trabalharmos, eles nos ocupariam até a meia-noite. Mas amanhã é terça-feira, todo mundo tem suas atividades, então nós vamos cumprir o combinado com o Luiz Felipe, de tal maneira que nós vamos procurar condensá-lo de certo modo. Uma primeira ideia para nós é que essa temática ela tem a ver com a vida de um modo geral para cada um desta humanidade. Mas esse tema é um tema que vem sendo assim trabalhado na área da saúde, na área da medicina. Então, uma primeira ideia para nós, que vocês são espíritas, a princípio, todos vocês. Então, vocês já têm uma ideia clara sobre os postulados espíritas e, portanto, a ideia da sobrevivência da alma após
após a morte, chamada de imortalidade, sobrevivência, portanto, e uma outra ideia que vai mais além, que é a ideia da reencarnação, das vidas sucessivas, da palingenesia. Então, esta temática, ela é, vamos dizer assim, uma outra maneira de nós falarmos sobre essas questões que envolvem o espiritismo, os estudos espíritas, mas é uma questão muito ligada à saúde, à medicina em particular. Por quê? Porque a medicina de hoje é a mais evoluída que nós temos na história da humanidade, mas ela ainda vive dentro do paradigma materialista, do modelo que é sinônimo da palavra paradigma, envolvendo a ideia da vida apenas aquela que os nossos olhos enxergam. E isso é crucial para uma mudança de modelo, de paradigma, para aquele que é espiritualista. E eu ainda diria para vocês, eu digo com facilidade, paradigma espírita. Então tem a medicina com a espiritualidade, mas tem muito mais se nós juntamos os conhecimentos da doutrina espírita com a medicina, que é algo que precisa avançar para um paradigma já não tanto limitado, porque os médicos comuns, eu diria, ou dentro das ideias que permaneceram sempre no planeta, eles, colegas, elas enxergam o corpo de tal maneira que alma, espírito, perispírito, corpo espiritual, nada disso ainda, de um modo geral, é conhecido. Então, nós não podemos esquecer da importância desse tema e outros correlacionáveis, porque a Terra, se você vai no livro Roteiro de Emmanuel, há um capítulo, livro lindo, como todos os livros de instrução de Emmanuel, fora os romances, que vocês já devem ter feito alguma leitura. Então, Emmanuel chama a Terra, num capítulo chamado O Grande Educandário, dizendo que a Terra é uma escola, e é, claro que é, mas é uma escola bem primária, haja vista tudo que nós estamos acompanhando, que existe no mundo há milênios e que agora é ainda mais preocupante. De tal maneira que essa questão do planeta Terra ser uma escola primária, Emmanuel traz, e ele traz no início da mensagem, que é um capítulo, somos 22 bilhões de humanos na Terra. Ele coloca somos porque ele também é. Então, na época que o livro foi escrito, há 80 anos atrás, tinham 2 bilhões e meio de humanos. Hoje nós somos 8 bi e 150 milhões de encarnados. Então nós temos 14 bilhões iguais a nós, só que do outro lado da vida, que são também necessitados de educação, necessitados do educandário como um todo, porque Emmanuel traz a ideia do conjunto, e ao mesmo tempo a ideia de que muitos amigos espirituais em atividades mediúnicas já há décadas, nos mostram claramente, na medida que nós trabalhamos com médiuns muito bem treinados e capazes de uma vidência extraordinária, e no dia a dia dos atendimentos de casos muito graves, na medicina, atendimentos à distância, na instituição espírita, a Terra é um grande hospital. A Terra é mais um grande hospital de almas, de espíritos, tanto quanto ela é uma escola básica. Escola básica por quê? Porque o básico da pedagogia das esferas superiores é a capacidade de nos ensinar a nos desvencilharmos dos vícios morais, orgulho, egoísmo, vaidade, a tríade devastadora. E ainda poderíamos incluir a indiferença, a maledicência, a ingratidão e outras coisas.
E nós precisamos do quê? Para evoluirmos e alcançarmos a felicidade real, mais cedo ou mais tarde, das virtudes, a compaixão, a empatia, a solidariedade, a fraternidade legítima, a caridade desinteressada, a humildade, o respeito à vida dos demais e por aí afora. Mas não é o nosso tema hoje, senão vai passar da meia-noite. Preparem-se, porque eu posso mudar, o Luiz está só me olhando, posso mudar o curso das coisas, enfim, brincando um pouco. Então, quando nós trabalhamos a ciência da vida após a morte, hoje em dia, é uma maneira nova de nós nos referirmos a uma coisa super importante que pode ajudar profissionais de saúde, onde essa ideia surgiu, tanto quanto a toda a humanidade a entender melhor a vida. Porque na medida que existe uma vida após a morte, trazido com uma visão um pouco mais científica, eu diria, nada também muito diferente do que seria possível compreender para qualquer um, mas é uma maneira de chamar uma questão científica. E a medicina hoje, isso é que é talvez a parte mais interessante. Meia-noite 14, 15 eu completo, mas a ideia é de que religiosidade barra espiritualidade, isso hoje é ciência médica, claramente, como vocês vão ver daqui a pouco, de tal maneira que isso é devido a todo um avanço da humanidade, da ciência em geral, da ciência médica em particular, de tal maneira que há registros de trabalhos sérios, pesquisas científicas com boa metodologia, originadas em qualquer nação, por qualquer grupo de hospitais, de pesquisadores, de cientistas, trazendo contribuições para essa área, religiosidade, espiritualidade e medicina, e que tem várias questões lindas. Não vai dar tempo para abordar todas, mas é algo que vamos dizer, um caminho sem volta, graças a Deus. Hoje, eu às vezes lembro de dizer, vou dizer agora, os colegas médicos, sobretudo da psiquiatria e da cardiologia, mas também da neuro, da pediatria e outras áreas, que não estudam, que não conhecem religiosidade, espiritualidade e medicina, estão ficando para trás, estão desatualizados. Então, isto vem ocupando inúmeros espaços no planeta inteiro, sobretudo nos congressos internacionais ou nacionais, como nós vamos ver agora. Então, para vocês olharem lá comigo, o título qual é? A Ciência da Vida Após a Morte. Falava sobre o paradigma quer dizer modelo, o materialista versus o espiritualista, seja na história do planeta, seja na vida comum, no dia a dia, mas sobretudo na questão da área médica. Pois bem, religiosidade barra espiritualidade, evidências científicas da imortalidade da alma. Então, nem todo lugar você pode, como médico, conversar essas coisas, mas se houver ainda um lugar na área da saúde que você não possa conversar, a limitação é daqueles que lá estão, que ainda não se enfronharam nisso. Então, isso é algo inevitável. Outra ideia, evidências científicas da reencarnação. Então, dentro da ciência da vida após a morte, seja em medicina, seja em outra área da saúde, seja no panorama geral da humanidade, são as duas questões fundamentais. E são, no fundo, postulados espíritas desde Kardec, há mais de 1,5 séculos atrás, de tal maneira que estas coisas estão ganhando os espaços devidos. Muito bem, então eu comentava sobre o paradigma materialista, cartesiano, mecanicista. São 3 palavras para designar as mesmas coisas. É a ideia, vamos dizer, das limitações do mundo, até hoje. E nós temos que vencer isto gradativamente.
quando falamos de paradigma espiritualista, de novo, religiosidade e espiritualidade. Psiconeuroimunoendocrinologia. Essa é uma área que tem 20 anos, precisamente, que junta o quê? Psiquismo no sentido de mente, no sentido de alma, psique, mas junta, claro, questões do sistema nervoso central e periférico, cérebro, que também tem relação com tudo, para a vida tanto dos encarnados como dos desencarnados. Desencarnados têm cérebro. Aonde? No perispírito. Aonde? No corpo astral do perispírito. De tal maneira que nós temos sistema imunológico, as defesas orgânicas e as glândulas endócrinas, sugerindo o quê? O que os pesquisadores lá atrás estudaram, a relação entre alma, psiquismo, sistema nervoso central, sistema imunológico e as glândulas endócrinas, todas elas. Ou seja, é uma parte importante da criatura humana, tanto dos encarnados como dos desencarnados, porque sistema imunológico e glândulas endócrinas os desencarnados também têm, no corpo astral. Lembrando que ele tem a ver com a ideia do modelo organizador biológico, MOB. É o perispírito e a alma que formam, moldam, modelam o novo corpo que está sendo gerado pelos pais. Muito bem, a ideia é de que, por exemplo, por que o imuno tem a ver com isso? Defesas. Se você tiver uma duplicação celular e ela é de um resultado anômalo, é uma multiplicação, é uma figura de mitose, por exemplo, se houver uma anomalia e o sistema imunológico não cuidar disso, eliminando o resultado dessa divisão celular anômala, daqui a um ano eu posso ter um tumor de 6 centímetros, uma neoplasia. Então ele é importante e ele é ligado às questões essenciais do dono daquele corpo físico, reencarnado agora, e algo que já é ligado antes ao perispírito. Portanto, paradigma mente-corpo, a relação entre os dois, espírito e matéria. É preciso nós nos familiarizarmos gradativamente com essa terminologia. Ela não é kardeciana, mas ela se liga de uma maneira muito direta, simples, às coisas dos postulados espíritas. Só para comentar com vocês, já desde 16 anos atrás, 2008, nós temos tido a chance de levar umas sementes nessa fronteira a congressos, sobretudo de psiquiatria, porque é uma área muito relacionada a questões espirituais muito sérias, cuja abordagem espírita pode ajudar muito. A partir do binômio da medicina espírita, reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, e a fluidoterapia espírita, o PAS, o magnetismo de cura, como está no livro dos médiuns, lembrando que Kardec, desde os 19 anos, era um exímio magnetizador, contemporâneo dos melhores magnetizadores da Europa e na França, em Paris. Crias, vamos dizer, de Mesmer, do magnetismo mesmeriano. Esse é um outro tema: magnetismo, mediunidade e medicina. Os 3 M's, meia-noite e 54. Se vocês tocarem, na verdade, é um valor numérico razoável, não é? Então, vão se preparando, já mandem mensagens, olha, eu vou demorar, e coisas do gênero. Então, aqui nós estávamos em Lisboa, antes da pandemia, Congresso Mundial de Psiquiatria. 6.000 psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas e psicanalistas, de pelo menos 100 países, dos 200. E aí nós fomos levar uma sementinha. Olha lá, ó. Influência dos desencarnados em doença mental, hoje nós diríamos transtornos mentais,
e a sua respectiva abordagem. Isso foi um pôster. E aí as pessoas vinham para conversar, para verem o que era isto. Não é? Porque essa terminologia, ela era completamente desconhecida dos colegas em Lisboa. Por quê? Porque eles não tiveram contato com a doutrina espírita que pudesse falar destas questões. Quando foi em Lisboa, eu fiquei sabendo de que em dezembro, isso era agosto, em dezembro haveria um congresso mundial promovido pela mesma Associação Mundial de Psiquiatria, só que voltado já para a fronteira entre espiritualidade e psiquiatria. Aí eu olhei a data, eu falei, Jerusalém, nunca imaginei. E aí arrumei a ajuda que eu precisava e fomos lá levar o estudo. Tanto para pessoas com transtornos mentais variados, esquizofrenia, pânico, bipolaridade, depressão, ansiedade mais grave, etc., etc., como um outro trabalho que foi exclusivamente pelo material de trabalho que havia chegado ao Centro Espírita em Copacabana sobre o TEA, transtorno do espectro do autismo. E eles aceitaram sempre. Todos os comitês científicos aceitam porque eles são abertos às ideias novas. E sendo abertos, aceitam a contribuição. De tal maneira que nós fomos lá levar esse tipo de coisa. Por exemplo, em Jerusalém, Sociedade Espírita Reencontro, o grupo de trabalho, todos médicos, do Rio de Janeiro, de São Paulo, a influência de espíritos no autismo em pacientes com TEA e os benefícios de uma abordagem psicoterapêutica. Na verdade, essa abordagem não é uma terapia convencional de psicologia, é o diálogo fraterno. Era uma maneira de falar para colegas que não são espíritas sobre o que significa a desobsessão e a fluidoterapia e o diálogo para ajudar os espíritos que sempre estão presentes. Eu nunca vi, vamos dizer, em mais de 40 anos de trabalho na seara mediúnica, um caso qualquer de certas questões graves em medicina, sobretudo casos de pacientes com transtornos mentais, sem espíritos. E quando você cuida deles, cuida do pretérito, cuida das situações, todos, de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, melhoram. De tal maneira, aqui, o resumo. Eu lá do Instituto Nacional de Cardiologia, falando em objetivos, background, material e método, resultado e conclusões. E dividindo com colegas que nunca tinham ouvido falar de nada disso. E eu falei para aqueles que foram assistir em Allan Kardec, em Chico Xavier, em mundo espiritual, influência dos desencarnados na mente dos encarnados. E nunca eles tinham ouvido falar. Então foi muito bom, foi toda uma troca. Eu também fui para aprender e escutei coisas lindas de colegas de outros lugares do mundo. Então aqui foi uma fotografia no final do evento de Jerusalém. Aqui é o grupo de brasileiros que foi para esse encontro. Então eu estou, acho que aqui, parece eu aqui, né? Sou eu aqui o Dr. Alexander Moreira Almeida, com vários integrantes do seu grupo de trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi um time que, vamos dizer assim, levou cada um as suas contribuições nessa fronteira entre psiquiatria e espiritualidade. Aqui estamos nós dois, numa fotografia final. E por que eu estou mostrando isso? Vocês logo vão entender. Aqui, no ano passado, em Viena, 2023, exatamente há um ano atrás, nós também levamos 2 pôsteres. Esse sobre doença mental, transtorno mental, e olha o título: Mediunidade, Desobsessão e Fluidoterapia. Não podíamos ser mais específicos. E aí houve toda uma troca de ideias. Aqui no sentido de transtornos mentais em geral e aqui dentro do autismo,
falando sobre a mediunidade, trazendo espíritos para nós cuidarmos. Que espíritos? Ligados aos pacientes com autismo. Porque ninguém adoece sozinho. Pode parecer que sim. Pareceu durante toda a evolução multimilenar da humanidade. A medicina começa bem longe, com Imhotep no Egito Antigo, amigo próximo do faraó. De tal maneira que depois vieram Galeno, vamos dizer, Pitágoras era matemático e era médico, como Hipócrates, que é considerado mais classicamente, já na Grécia, o pai da medicina. De tal maneira que as coisas vieram com essas mudanças por causa do projeto de Jesus, o Espírito de verdade, que esteve todo o tempo com Allan Kardec, para que o Consolador prometido pudesse vir, ganhar todo o espaço na humanidade e nos ajudar nas mudanças que nós tínhamos que fazer. Só para vocês verem a mudança da medicina, a mudança de paradigma. Se eu vou para o NIH, nos Estados Unidos, é um site que qualquer um acessa, não precisa ser da área da medicina ou da saúde em geral. Se eu vou para o PubMed, de publicações em medicina, se eu coloco hoje uma palavra-chave do tipo espiritualidade, eu tenho 24.000 artigos para ler. Eu vou viver, se eu não souber ser objetivo, eu vou passar a encarnação só aqui. Se vocês olharem, olha a curva exponencial do número de casos desde lá atrás, mas mais recentemente. E espiritualidade ligada a todas as regiões da Terra, crenças diferentes, países, culturas distintas. Por quê? Porque é uma realidade para todos estudarem e conhecerem. Se eu no mesmo dia eu ponho Spirituality and Health, eu tenho quase 20.000 artigos, todos para entrarem aqui de qualidade metodológica, senão não entra. Se eu ponho prayer, a oração, olha o que a nossa irmã acabou de fazer, começando a atividade espírita, terminando a prece tem inúmeras questões filosóficas, religiosas, crenças, credos, mas medicamente também. Prece intercessória em cirurgia de revascularização do miocárdio. Grupo com a prece intercessória, grupo sem. Aí você compara e vê as diferenças. Então há um convite inerente para o mundo científico. Muito bem, quantos eu tenho? 80.000 artigos. 3 encarnações para ler isso tudo, para estudar. Mas claro, existem maneiras, você coloca mais uma palavra-chave e vai diminuindo o espectro para chegar onde você deseja. Perdão, forgiveness, eu tenho 2.000 artigos. De novo, olha o crescimento recente. Isso é progresso. De quem? Da humanidade, da ciência, da religião, da crença e assim por diante. Se eu procuro a palavra empatia em medicina, o que eu tenho? 34, quase 35.000 artigos para estudar. Mostrando o quê? Que a questão de valores, a questão de sentimentos, a questão de pensamentos, ideias, ideais, conduta, isso tem a ver tanto com o adoecer como a cura. Seguindo, aqui então é uma questão extraordinária, experiências de quase morte. Aí eu tenho 1 milhão de artigos, 8 encarnações para estudar, brincando, claro. Near Death Experiences. Isso é uma revolução na ciência humana, na área, vamos dizer, da medicina, da neurociência e assim por diante. Muito bem, se eu coloco o slide seguinte, aqui é um slide de título, estávamos aqui falando sobre isto, com um grupo de Londres, também tínhamos falado com o grupo de espiritualidade e medicina da Universidade Federal Fluminense, com José Genilson, de tal maneira que isso foi recentemente.
sugerindo que isso é para estudantes de medicina. É uma realidade nas melhores universidades do mundo inteiro. E não é diferente no Rio de Janeiro e não é diferente em boa parte do Brasil. Isso é progresso para nós todos. Seguindo, aqui nós temos uma última edição, uma edição nova, é a terceira edição, saiu agora. Como eu fui aos Estados Unidos na metade do ano, aproveitei e trouxe um exemplar para mim. O professor Kenny é uma das maiores autoridades nessa fronteira. Qual é a fronteira? Religião e saúde. Se eu olho os pormenores, fazendo um resumo, o que as melhores pesquisas aqui mostram sobre o impacto da religiosidade e espiritualidade sobre a saúde humana? Aí o que eu tenho? Os principais achados, só para nós refletirmos. Evidências mais fortes. As pessoas ligadas aos problemas médicos, mas que têm vinculação com credos, crenças, cultos, altares, participações em atividades religiosas de um modo geral, menores níveis de depressão. Só isso já valeria a pena. Porque a depressão é uma pandemia mundial, a que mais tem relação com o suicídio. Só para vocês terem uma ideia, hoje é 14 de outubro. De 1º de janeiro até hoje, são 850 mil casos de suicídios esse ano. Nós vamos chegar a 1.050.000. De tal maneira que essa é uma das tragédias do mundo. Ligado o quê? A essas questões. Então, só para vocês terem uma outra ideia, antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde era um suicídio para cada 40 segundos no mundo. Olha isso. Envolvendo 200 países. Veio a pandemia, a saúde mental do planeta piorou muito. Pelo luto, pela depressão, pelo medo e por outros desdobramentos. E agora, se eu faço a contabilidade na semana anterior, um caso para cada 33 segundos. Isso é uma piora importante em relação ao suicídio e à depressão. Muito bem, além da depressão em menores níveis, suicídio, claro, por causa da ligação, uso de álcool e outras drogas, que são altamente prejudiciais, drogas, portanto, lícitas e ilícitas. Mortalidade geral e aumento do bem-estar e sentido existencial. Então, se você lê o livro, folheia e escolhe, você encontra esses benefícios. Isso já justifica toda essa, vamos dizer, interação entre ciências. Impactos sociais, maior suporte social, estabilidade familiar e conjugal, menor criminalidade. Isso num país como o Brasil tem um impacto enorme. Religião, espiritualidade, saúde física, saúde mental, saúde social e saúde espiritual. De tal maneira, melhores hábitos ao enfatizar, valorizar o corpo. 2 pontos. Menos uso de drogas lícitas e ilícitas. Melhor alimentação e mais atividade física. E por último, principais desafios para o futuro, porque nada está pronto. Estamos todos num caminho e querendo sempre o progresso e tudo. Então, para o futuro, quais são os mecanismos pelos quais religiosidade impacta a saúde? E mais estudos sobre os melhores modos de aplicar na clínica de modo ético e mais efetivo essa relação entre a religião e a ciência médica. Seguinte, muito bem, esse é o livro que tem exatamente o nome do nosso tema hoje. E essa é uma publicação do professor Alexander Moreira Almeida e do seu grupo de trabalho de Juiz de Fora. Já está em vários idiomas e ele tem trabalhado incansavelmente na divulgação de tudo isso. Para vocês terem uma ideia, no dia a dia, as coisas estão mudando. Vocês já viram isso? Eu já vi diversas vezes, entre países diferentes. Uniformes, cidades, condições, centros cirúrgicos, terapias intensivas.
Eu tenho colegas cirurgião, por exemplo, cardiovascular, que não opera cirurgia de grande porte, com tórax aberto, como se diz, sem reunir toda a equipe, e volta e meia são pacientes meus que, quando são operados por alguns colegas, eu vou estar presente, porque são cirurgias de maior complexidade e para o conforto da família eu gosto de estar participando. Ele reúne todo mundo, instrumentador, primeiro auxiliar, segundo auxiliar, para, antes da indução anestésica, antes do paciente adormecer, ele está acordado e participa da oração. E entende o quê? Que tem todo um grupo coeso, em sintonia com a espiritualidade, com Deus, com Jesus. E o mais bonitinho, quando eu percebi a primeira vez, ele não é espírita. Depende da crença, do rótulo religioso. Prece é prece, quando o desinteresse está junto, quando a alma é pura, no sentido de abster-se de quaisquer dificuldades maiores e usar a oração, a prece intercessória. Muito bem, a ideia é de que, reparem, os jeitos são diferentes, né? Então, só para nós irmos mais adiante, aquele relógio, ele anda mais rápido? Sério? Ele tem essa velocidade? Tem magnetismo. Acho que ele é quântico. Não é? Velocidade supra da luz, enfim. Eu acho que vamos até 1 da manhã, então. Preparem-se. Então, reparem, evidências científicas da imortalidade da alma. Experiências de quase morte, também chamados de EQM, Near Death Experience, é a mesma coisa em inglês, e temos uma questão muito linda com um determinado médico da Holanda. Pim van Lommel é uma autoridade mundial na medicina há muitos anos sobre essa questão. O Dr. Raymond Moody Jr., de 1975, ele publica um livro extraordinário que abre uma avenida de conhecimento como psiquiatra, de tal maneira, vida após a vida. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, elas mostraram questões muito claras que elas perceberam no sentido da sobrevivência, e enquanto o cérebro estava completamente com atividade cerebral nula, havia atividade. Por exemplo, os cegos de nascença viam durante esses fenômenos. Isso é uma coisa extraordinária que vem mudando a medicina para melhor. Então, esse é ele, o Raymond Moody Jr., o livro inicial, Experiências de Quase Morte. Por isso eu volto com um slide igual, quase 1 milhão de postagens. O quanto o livro dele, há quase meio século, ensejou pesquisas de colegas médicos do mundo inteiro, de lá para cá. Esse é um artigo da melhor revista europeia, The Lancet, Pim van Lommel, trabalhando experiência de quase morte em sobreviventes de paradas cardíacas, o estudo prospectivo que ele realizou. De tal maneira que é tudo sério. As melhores revistas estão abertas para tudo isso. Então, eu não vou entrar agora, porque eu olhei para o relógio olhou para mim, e nós entramos num acordo no sentido de, olha, vai devagar. Não, ele falou ao contrário, vai depressa, que é para poder examinar tudo. Mas aqui, é só para considerar com vocês que isso tudo é estudo sério. Então, as fases das pesquisas de quase morte. Há uma primeira fase, aquele que teve a parada cardíaca, que está sendo reanimado, reanimação cardiocirculatória, respiratória, flutuando para fora do corpo e presenciando o que acontecia no local. E o cérebro a zero, porque na experiência do Pim van Lommel, todos os operados que pararam no centro cirúrgico estavam monitorados do ponto de vista do eletroencefalograma. E durante a parada, o eletroencefalograma mostra linhas elétricas, não tem atividade nenhuma. Pois bem, tem uma segunda fase em que ele abandona mesmo e vai para longe, uma terceira quando aparece um espírito mais preparado, mais capaz de gerenciar os fatos ali dentro e fora dali. A terceira fase seria essa,
Algumas pessoas afirmam terem recebido grandes conhecimentos. Do outro lado, outras dizem ter voltado com dons proféticos, mas não queiram que aconteçam isso com vocês. É melhor fazer o desenvolvimento mediúnico, na casa espírita, devagarzinho, que a chance de tudo dar certo é maior. Outras com um novo discernimento ou nova capacidade de avaliação. Isso é progresso, isso é crescimento, isso é acesso às próprias condições espirituais, que uma vez desdobrados na ocasião, isso é facilitado. Pois bem, houve concordância geral na afirmação que um grande sentido na vida existe, relacionado ao amor. Isso era apagado ou desconhecido até então. Pois bem, quarta fase, presença de uma fonte superior e outras coisas, de tal maneira que as consequências são todas positivas. Pena que nem todo mundo lembrava. Isso é coisa de 9, 12%. Então, esses é que foram retratados, ressaltados ali. Existem outros livros lindos, Evidência da Vida Após a Morte, A Ciência da Experiência de Quase Morte, de 2010, de um determinado colega. Existem atualmente mais evidências científicas para a realidade de EQM que para o tratamento efetivo de certas formas de câncer. Lembram? Quase 1 milhão de artigos. Muito bem, aqui um outro colega, uma prova do céu, ele sofre de uma parada e ele, um neurocirurgião, vai de volta após o episódio contar o que experimentou com a palavra. Do que se trata? Achei muito interessante. Isso é uma melodia do celular? Parece, né? É um bichinho? Uma bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica. Ele acertou. Muito bom. Muito bom. Então, uma prova do céu, ou seja, são cientistas da área da saúde, da medicina, evidências científicas da imortalidade, outras, transcomunicação instrumental. Isso é lindo, ainda passível de muito desenvolvimento, mas a fase embrionária de agora, de muitas décadas, traz para nós coisas substanciais, chamado de TCI. No Brasil, Hilda Hilst é uma pioneira, já desencarnou, e em São Paulo, a Sônia Rinaldi, trabalhando e fotografando desencarnados. Muito bem, ela estuda fenômenos de detecção de vozes e imagens, por rádio, gravador, televisão, telefone, computador, acompanhando o desenvolvimento científico. Que tal? Vocês acham que pode ser fortuito, sem querer, que de repente a tela do equipamento mostra uma imagem de um rosto assim? Alguém duvida que seja um ser humano? Quando você olha a imagem de uma garotinha, quando eu olho outra imagem num outro laboratório, existe um de brasileiros em Seattle, no estado de Washington. Que tal? Lembram dela? Ganhei uma caixa de bombons, quem me dizer quem era, quem me disser. Sim. Dieta. Todo mundo de dieta. Quem é essa senhora? A poetisa do Evangelho. Alta de Souza. Procurem ler o seu trabalho, a sua obra, as suas publicações. Não lembra? Não parece? Parece. Não dá para ter certeza. Tanto quanto aqui. Quem é esse? Noel Rosa. Não lembra? Claro que aqui é uma analogia, uma tentativa de identificar. Porque muitas vezes eles vêm no ambiente, são fotografados, mas não falam, não dizem. E deixam para que o grupo pesquise. Mesmo que se equivoque na relação, não importa. O que importa é que no ambiente onde eles não estão fisicamente, eles estão do outro lado.
Isso faz parte da ciência da vida após a morte. Aqui é uma outra pessoa, parece uma senhora, aqui parece um rapaz. Ninguém sabe quem é. Naqueles, alguma analogia foi feita. Aqui de novo, ó, o par de olhos, o nariz e a boca. Ciência da vida após a morte, porque vivos no planeta, no sentido da encarnação, não estão. Ou então estão em outro país e projetando desdobrados para o ambiente da pesquisa. Também seria viável. Aqui uma senhora, nitidamente, os cabelinhos, mas pode ser um homem. Depende da condição de cada um. Outra pessoa. Então isso é uma rotina, TCI, transcomunicação instrumental. E não é que parece? Tio Einstein, parece, não é? Se você olha para cá e vê essa foto, você tende a fazer alguma analogia. Se não for, não tem problema. Porque o que basta? Que seja alguém com uma fisionomia humana. Veja que interessante, aqui o resultado de um grupo aqui do Rio de Janeiro, por TCI, transcomunicação. E aqui inteligência artificial trabalhando essa imagem e chegando à ideia de uma fisionomia mais nítida. Evidências científicas da imortalidade. Eu também poderia falar, não dá para voltar atrás um pouquinho grande? A ideia, ó, psicografias, para vocês espíritas, é mais simples tudo isso. Mas das outras 2 vezes que eu apresentava esse tema, uma vez foi no CREMERGE, Conselho Regional de Medicina, que foi há 1 mês ou 2 meses atrás, que se pressupõe para colegas médicos de um modo geral e de outras áreas da saúde. Então, eu tinha que fazer uma adaptação, porque estaria falando de questões bem ligadas à doutrina espírita e ao movimento espírita. E foi tudo muito bem. A outra vez foi logo depois, no Instituto de Pediatria, da Pronto Baby, na Tijuca, convidado pelo diretor para falar da ciência da vida após a morte. Durou 2 horas e meia, viu que exemplo? De tal maneira que, olha, só para vocês terem uma ideia, gerou um projeto. O projeto pela direção do hospital é nós combinarmos visitas ao Pronto Baby para oração e passe para as crianças com problemas médicos mais graves. O que é isso? Ciência da vida após a morte. Claro que nas entrelinhas está óbvia a doutrina espírita, a espiritualidade, que é o que importa, e algo que beneficie o retorno da saúde humana, de uma maneira complementar ao que é a espetacular pediatria que nós temos lá e que nós temos no mundo. Então, outras evidências, psicografias, cartas consoladoras, as verdadeiras, muito cuidado aqui. Meu livro dos 50, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu estava sem fazer nada em casa, pensando, né? E aí eu me dava conta de com quantos espíritos eu tinha estado de algum modo. Então, eu já passei dos 40 anos de idade, pouco tempo, mas tudo bem, já passei. E a ideia é de que, como eu nasci filho de meu pai e minha mãe espíritas, tudo isso sempre foi muito natural, ouvir falar dos postulados espíritas, no dia a dia, e depois frequentando, trabalhando, e eu me lembrava de pessoas do outro lado. Aí eu tenho médiuns muito queridos, competentes, médicos, alguns que trabalham conosco, vamos dizer assim, nessa seara da mediunidade, das reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, para ajudar nas questões dos problemas humanos de saúde, graves, todos eles graves, ou sérios pelo menos. E aí eu pedi a uma médium, olha, vamos fazer isso? E aí, 1 vez por semana, ela psicografa. Médium médica da medicina de saúde pública e comunidade, posto de saúde da família. E aí, já vieram vários. Eu fiz uma lista de 50 nomes, que eu fui me lembrando,
que eu tinha simpatia, que eu gostaria de saber, depois de tanto tempo de desencarnados, como estariam do outro lado, fazendo o quê? Pensando o quê? Podendo nos ajudar, trazendo que mensagens? Deu certo. Aí eu falei, doutora, Francisco Tise, que era da FEB, presidente da FEB, durante 15 anos, totalmente ligado ao corpo editorial da federação, ao livro espírita. Aí eu falei assim, olha, ele vai coordenar. Quem vai vir na tal semana, isso é com eles. Você vai ser a médium pronta para trazer. Pois bem, José Lacerda de Azevedo, Rustem, Amélie Boudet, Madame Allan Kardec, Cair Barchutel, Camille Flammarion, Caroline Baudin. Quem é? As irmãs Baudin foram médiuns de Kardec, como Ruth Celine Jaffé e outras, todas adolescentes. Francisco Cândido Xavier, meu pai, Lucas, vou ler a mensagem, se vocês deixarem, se você houver tempo, claro. Quando foi abril de 2023, eu falei, médium, vê se você recebe alguma coisa sobre o autismo. Era abril, que é o mês de conscientização, 2 de abril é a data. E não deu outra, ele veio e trouxe, eu tenho aqui para considerar com vocês. Pois bem, Elizabeth Desperance, uma figura extraordinária, uma das maiores médiums da história. Ela publica um livro que a FEB colocou em língua portuguesa, que se chama No País das Sombras, livro da Federação Espírita Brasileira. Eu posso emprestar para quem quiser. De tal maneira, fotografias de desencarnados materializados, fenômenos de transporte, lindíssimo livro. Ela, na verdade, era americana, Madame Hope, quando ela vai casar e viver na França, Madame Elizabeth Desperance. Pois bem, Leon Denis, Padre Antônio Vieira, Pedro Álvares Cabral, Rui Barbosa, Bezerra, Agripino Grieco, Mesmer. E eu já tenho mais 50 para dar para médium, para aos poucos, sem pressa, porque ela trabalha muito, ela ir trazendo a espiritualidade de volta, dentro também das possibilidades deles. Pois bem, para não esquecer, eu coloquei, vou ler 2 delas, se der tempo, né? 15, amanhã é 15, né, de outubro, eu leio amanhã, se nós ficarmos depois da meia-noite, mas tudo bem. Eu não vou entrar nisso porque eu estou olhando para o relógio, aquele relógio é muito sério, ele sangra se não for respeitado. Então, aqui, ó, a melhor revista de medicina do mundo, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, lá perto de Nova York, Virgínia. Olha lá, é um estudo sobre modulação da atividade cerebral em pacientes com morte cerebral, cérebro nulo. E aí eles fizeram de colocar cada paciente sabendo todo o nome, toda a identificação e perguntando se eu tenho controle, cérebros por ressonância, controle. Se a resposta é sim, de uma pessoa normal, acende esta área na cisura interhemisférica. Se eu venho para a resposta que é não por alguma coisa, e um de vocês não, essa é a área e essa cor na ressonância nuclear magnética funcional. Quando eu olho para cá, olha que perdeu uma parte do cérebro. Olha o ventrículo lateral enorme, por hidrocefalia e outras coisas. Todos eles sem atividade consciente, em clínicas de enfermagem, para serem mantidos vivos, porque é o que a família deseja. New England. Então, o que acontece? Se você pergunta, ele está inconsciente, você sabe todos os dados da identificação, aí você pergunta, o nome do seu pai é Francisco? Se for, acende essa luz, se não for, é essa, nas áreas do sim e das áreas do não, revelando o quê? Que a pessoa está consciente, mesmo não falando, mesmo não olhando em volta, mesmo não interagindo. Então essa é uma pesquisa interessante, eu não vou me deter, mas a ideia é essa. O nome do seu pai é Alexandre? É.
O nome do seu pai é Thomas. Olha os ventrículos laterais, que coisa absurda. Não, não é Thomas. E aí você tem a resposta dada de outro lado. Esse é um livro lindo. Ian Stevenson, que é o pai da questão da reencarnação evidenciada, quando ele ganha uma bolsa de estudos caríssima de um amigo dele que era dono da Xerox, o que desenvolveu as cópias xerográficas. E eles eram amigos. Ele diz: olha, eu tenho que viajar, olha, toma, $3 milhões. E ele foi. Muito bem, esse é o Ian Stevenson, Universidade de Virgínia. 20 casos sugestivos de reencarnação. A primeira edição aqui, a segunda mais tarde. Um clássico sobre crianças que se lembravam das vidas anteriores. Aqui, a ideia dos livros que ele foi publicando. Então, ele visitava países diferentes, entrevistava crianças destes países que se lembravam o que tinha acontecido antes, como se fosse a coisa mais natural do mundo, que para nós não é. Pois bem, isso virou algo extraordinário. Ele já desencarnou lá em 1918, foi quando ele nasce. Em 2008 ele vai embora. E ele deixa... Aqui, nós trouxemos ele em 2005. E ele foi a São Paulo no nosso congresso no Medinesp. Muito bem. E ele apresentou esses casos, foi muito bom. Foi muito bom, só pode ser. Muito bem, e aí ele deixa o Jim Tucker, que vamos dizer, foi cria cientificamente dele e que segue, veio ao Rio de Janeiro, fez palestra aqui, evidências científicas da reencarnação, meninos prodígio, crianças que se lembravam de vidas anteriores, regressão de memória, são 3 tipos de evidência das reencarnações. Tipos de evidências. Muito bem, EQM, quase morte, aquelas comunicações com pacientes em coma, TVP, terapia de vidas passadas, regressivas de qualidade, porque há de tudo nesse mundo aqui também. A ideia da medicina da alma e a desobsessão. Talvez seja um exemplo magnífico, que é o que nós temos levado aos congressos mundiais de psiquiatria. De tal maneira, o Ian Stevenson, alguns detalhes, nós em Londres, há 10 anos atrás, 2 convidados, e eu lá como cardiologista, para conversar sobre reencarnação e imortalidade para as pessoas interessadas nessa temática. Ou seja, é um campo aberto, de tal maneira que são sementes que você, com simplicidade, com preparo, estudo, você vai levando. Eu estava em 2007 na cidade de Boston para fazer um curso, para fazer uma prova, para ter uma graduação melhor em medicina interna, que é clínica médica. Fiz o curso num determinado hotel grande lá da cidade de Boston, Copley Square, se não me falha a memória. Aí eu vejo isso aqui. Harvard Medical School, na própria cidade de Boston, Massachusetts, promovendo um curso, olha lá, 2007. Quantos anos? 17 anos. E eu tenho o quê? Spirituality and Healing in Medicine. E é claro que eu aproveitei para fazer esse curso também. Se eu for para a bibliografia, intervenções religiosas e espirituais como ferramentas adicionais para promover a saúde, aqui, se não me engano, foi Madrid há 10 anos. Influência dos desencarnados nas doenças mentais. Está nos anais, como todo congresso tem, tudo registrado. Saúde, cuidados de saúde baseados na fé. New England Journal, Deus na beira do leito. Olha que coisa linda. Devem os médicos prescrever atividades religiosas? Isso lá atrás, em 2000, portanto, há 24 anos atrás. The Lancet, Religion, Spirituality and Medicine. Nas melhores revistas. Então, nós temos que ver que isso avançou muito. Aí viriam os estudos de casos, mas eu acho que não. Então, eu acho que nós podemos ver as perguntas. Enquanto vocês tragam o que vocês acharem melhor de questionar,
de contribuir, eu vou entrar para ver 2 mensagens e lê-las para vocês até o final. Acham válido? Sim. Tá. Então, essa água para mim? Muito bom, muito obrigado. Então, Fluidificada. oi? Fluidificada. Fluidificada. É tudo que eu preciso. Obrigado. Alguma questão? Deu para perceber que é uma temática que pode ir mais adiante. A brincadeira com o relógio, meia-noite, é uma ideia de que tem muita coisa linda para se examinar. Então, isso é uma semente para uma motivação de nós sabermos que a medicina avançou e tudo aquilo que Allan Kardec dizia, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Filomeno de Miranda, tudo isso está na medicina hoje. Quem não conhece vai ficando desatualizado, especialmente cardiologia e psiquiatria. O nosso querido colega cardiologista, não é? Roberto Spurcati, ele sabe, seja um congresso de cardiologia da SOCERJ, seja um congresso brasileiro, numa capital de um estado do Brasil, no ano passado foi em Porto Alegre, 2023, o que acontece? As salas que falam sobre essa fronteira são as mais procuradas. Eu nunca vi, talvez ele também não, um cardiologista sentando no chão, porque chegou um pouquinho depois, as cadeiras já são ocupadas logo, o pessoal já sabe e vai chegando, e quem chega depois e quer assistir se acomoda da maneira que é possível, feliz da vida pelo tema que é. Então, pois não. Seria no estudo de casos? Fala um pouquinho mais A alto. minha dúvida seria no estudo de casos, na prática clínica, como seria introduzida a espiritualidade para o paciente? Muito bem, tem várias coisas aí. O que mais nós temos trabalhado é a solicitação de pacientes e ou de seus familiares para nós, sabidamente espíritas, médicos, trabalhando em algo que vem sendo divulgado há muitos anos, porque os resultados pela medicina acadêmica convencional não são bem os desejados pelos pacientes e familiares. Então as pessoas entram na internet e procuram para ver uma luzinha, uma contribuição diferente. Fazem contato, pedem ajuda, eu preciso de nome completo, idade, endereço, fotografia, vídeo, se é uma criança dentro do espectro autista, e aí levamos para a reunião mediúnica, que é a base do binômio da medicina espírita. Por quê? Porque ninguém adoece sozinho. Ninguém sofre nem de transtorno mental, nem de problemas biológicos, seja qual for, seja uma doença reumatológica, pediátrica, infecciosa. Mas o que tem a ver isso? Lembra da psiconeuroimuno? Então, um caso de tuberculose não está sozinho. Um caso de malária, de doença de Chagas, parece que já sabemos tudo, nos inteirando a anamnese, os dados da identificação, exame físico, exames complementares. Mas isso é a visão mecanicista ainda. Só que não é melhor você trabalhar, em vez de na superfície, nas origens? E por que é melhor? Porque nós estamos fazendo isso há um tempinho e os resultados são melhores do que quando você compara com os resultados com uma medicina convencional. Então, isso é uma ideia. A outra ideia, portanto, é que os pacientes pedem, já chega um número expressivo de solicitações de ajuda desse modo, porque isso já está sendo divulgado há muito tempo. Outra coisa são colegas médicos, né, que vão estudando e querem encontrar uma forma de trabalhar isso. Isso é preciso conversar na anamnese. Se a pessoa tem uma crença, se a pessoa tem desejo de se buscar algo, se ela frequenta
uma determinada atividade religiosa periodicamente, de tal maneira que você usa essas informações e aí vem a lembrança, que é a mudança de paradigma. A pessoa tem corpo, mas ela não é o corpo que está enfermo. Insuficiência cardíaca grave, fração de ejeção muito baixa, fila de transplante cardíaco, é um exemplo, tem todos os exemplos. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar na fila, se puder, abre o caso. Quando eu digo abrir o caso, leva para a reunião mediúnica, se alguém pedir, ou se você souber. E mais do que isso, proponha que ela participe de um grupo, vá numa instituição que seja católica e que vá receber a água benta, ou que vá participar e receber a prece intercessória de um grupo qualquer religioso. Isso vai mudando. Claro que o Espiritismo tem muito mais, vamos dizer, questões evidentes de colaboração. Outra ideia é a ideia de que corpo é corpo, mas quem é doente é a nossa alma e o nosso perispírito. Tanto é que se eu olho no mundo espiritual com a vidência e eu olho lá para baixo, esse é um tema para outro dia, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como a Terra. São muitos, mas como a Terra. Porque já é algo conhecido. Quando você olha, você vê o que é umbral médio, umbral superior é nosso lar. O que é umbral médio, que é no entorno aqui, no shopping, no metrô, na casa espírita, no hospital. Tem vezes que você entra na terapia intensiva para o Souza Guiar, você olha para o leito 8 de adultos, você tem 6 espíritos mortos ali. Morreram ali e não saíram do lugar. Aí vem um caso novo. O leito está vazio na visão humana comum. Ele deita, eu vi isso em Laranjeiras, Instituto de Cardiologia, ele era para ter uma boa evolução, era um infarto, vamos dizer, dentro de uma classificação, o mais básico. 2 dias depois, ele estava em choque cardiogênico, dentro de um instituto de cardiologia. Qual é a ideia? Preciso lidar com o mundo espiritual. E não são os espíritos apenas que vão lidar com tudo isso. Qual é a ideia? Nós daqui, com a ciência espírita, que tem a ver com a ciência da vida após a morte, irmos à luta, no sentido bom de encaminharmos todo mundo que esteja no contexto de cada caso. Lembrando uma expressão, o corpo físico com diabetes, hipertensão, neoplasia, problemas reumatológicos, infecciosos, tudo isso é corpo, mas a essência é outra. Então eu tenho que mudar para poder fazer uma medicina que contemple a raiz, as origens. Aí entra o nosso tema de hoje, entra a doutrina espírita. O corpo é mata-borrão da alma. Vocês já ouviram falar nisso? Mas não adianta só ouvir falar e, vamos dizer, sugerir o passe e a água fluidificada, que são maravilhosos. Tem um contexto que é a reunião mediúnica séria, para poder ir lá atrás e, vamos dizer, melhorar as condições de cada um. E aí você vê a diferença. E aí vai parar no Congresso Mundial de Psiquiatria. Então, é algo que nós não tínhamos há 20 anos, muito menos há 50. E que é uma estrada de esperança para a medicina. Mudança de paradigma. O que mais? Mensagem? Depois da mensagem. Eu observo também Para que hoje, assim, dos anos para cá, a questão da alimentação e exercício físico é muito importante para a gente cuidar do corpo nessa encarnação, né? Com certeza. Então isso acho que também gera impacto nesse mata-borrão. Não sei se meu raciocínio está Tudo correto. certo. Nós temos que ter os cuidados com o corpo físico a partir da ciência médica quanto a tudo que já se sabe que ajuda, vamos dizer, a reduzir os impactos do envelhecimento. Coisas que melhorem a saúde de um modo geral pelo tipo de alimento que você escolhe, pelas noites de sono, pela ida aos templos religiosos, a um conjunto. E, se possível, busque todos.
porque eles se somam, isso tudo aumenta o benefício. Então, não é que nós tenhamos que dar valor apenas a isso, mas isso é fundamental, porque alimento e exercício físico é corpo biológico. E, na verdade, as nossas almas são enfermas. E a Terra é o maior hospital que nós conhecemos. Então, se eu ainda vou naquela ideia da realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, quando eu conheço um umbral inferior, lembram de André Luiz? Aquilo era um umbral inferior. Só que Lísias pergunta, na verdade, André pergunta, Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde, são as regiões mais escuras e dolorosas, quilômetros abaixo do umbral inferior. E ainda tem as zonas abissais. Ainda tem coisas que um dia nós podemos conversar, são coisas até apocalípticas. De onde vem tudo que nós temos hoje? Então, se nós temos em termos de suicídios 830 mil casos hoje, abortos induzidos é a maior tragédia contemporânea. São 33 milhões de casos de 1º de janeiro a esse ano. Sangue. Promovido por quem? As ideias vêm de onde? As limitações humanas. Nós temos que mudar isso tudo. De tal maneira que isso alimenta as entidades inferiores. Aí vem as guerras. Olha o que nós temos hoje no Sudão, no Congo, no Haiti, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no sul do Líbano. Olha o que temos na Ucrânia, em Mianmar, em Burkina Faso. Ninguém lembra que isso existe, mas está lá. Pessoas morrendo às centenas todos os dias. E a psicosfera da Terra fica como? Pois não, senhora, desculpe. Oi. Pode ser, senhora. Sim, eu sou psicóloga clínica e hipnóloga. Queria, na hipnose, as pessoas que eu atendi foram do outro lado. Falaram da reencarnação, falaram de vidas passadas. Eu tenho catalogado várias histórias. Muito bem. Faz parte da ciência da vida após a morte na vida atual. A regressão de memória tem a ver com isso. Sim. E mais um outro caso. Eu também estive internada em UTI, também de tuberculose, e danificou meu rim. É uma tuberculose extrapulmonar, mas que estudo de caso não existe essa tuberculose em estudo nenhum no mundo inteiro. Eu fui levado para outros lugares. O doutor Luiz Felipe está tratando, as entidades dele estão me ajudando muito. Tanto que o médico que não acredita no neurologista, ele fala assim, eu não sei como melhorou, mas continuo fazendo o que está fazendo, está melhorando. Muito bem. Continua fazendo, e ele não acredita. Muito bem. Mas ele continua. Pode não acreditar, mas se tem essa abertura, graças a Deus, é um início de processo. Pois não, senhor? O senhor é professor ou não? É só clínico? Se eu sou o quê? Professor. Professor? É. Eu fui professor a vida inteira. Não, porque a minha pergunta é o seguinte, da mesma forma que tem que haver essa mudança de paradigma, existe um grupo de pessoas que não querem mudar. E se você começa a tentar dialogar alguma coisa de espiritualidade, eu já passei por isso, fala que o corpo vai morrer e eu vou ficar dormindo até o dia do juízo final. Aí você não tem mais diálogo, não tem como você conversar. Aí você fica, literalmente, você para, né? Você muda o assunto. Qual é a sua dúvida, querida? Não? Qual seria a sua dúvida? Não, como chegar, por exemplo, como professor, eu sou professora, como chegar a uma turma, a um estudante, muitos estudantes são abertos ao diálogo sobre espiritualidade, outros não. Tudo é um processo. Se eu fizesse, por exemplo, no Hospital do Fundão, onde eu fui professor, e eu na beira do leito, discutindo casos, eu falasse em alma, o pessoal já me olhava muito bem, mas com alguma ideia onde é que o Dr. Sérgio quer chegar. Não é? Se eu falo isso numa sessão clínica, a mesma coisa.
Mas, se eu falar em espírito, aí complica, vão me sugerir um tratamento. Mas há 20 anos atrás, não é dermatologia, não é? Seria na área da saúde mental. Mas hoje é diferente. Por quê? Pelo que nós vimos aqui. Porque de 20 anos para cá, tudo mudou. Agora, quem hoje ainda resiste a essas questões é porque não quer, não foi ainda capaz de acompanhar os estudos da ciência médica. Então, o PubMed é a evidência concreta da mudança de paradigma, que demorou muito, mas que já vem chegando e ocupando os espaços. Se você tiver que conversar com alguém sobre isso, sugira, olha, aqui estão as referências, leia um pouquinho, procure e depois conversamos. Não perca seu tempo. Eu não vou lembrar de água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Não é isso, não é para ser assim. Não é para brigar, é para sugerir. Ou então esperar que as evidências cheguem a tal pessoa. É um processo de amadurecimento, de cultura, em que nós vamos deixar o paradigma antigo para um paradigma novo. E nós temos que respeitar isso. Certo. Só mais um e a gente encerra. Tá. Esse projeto que vocês têm, que vocês levaram para o Congresso, vocês coletam o nome, levam para a reunião mediúnica. Pode explicar um pouco qual é o projeto e como é que vocês fizeram com relação ao comitê de ética? Olha só, na verdade, eu ia mostrar a pirâmide das evidências. Então, essa atividade ela é muito simples. Ela, na verdade, você tem os casos que chegam, seja no acolhimento fraterno, seja diretamente ao responsável, e chegam muitos, chegam todos os dias, e nós levamos para a instituição. Então, não é um estudo comparativo, como já tem um projeto indo adiante, no sentido, olha, vou fazer um grupo que não vai receber, por exemplo, 50 crianças com TEA, e eles não vão receber nada. O outro grupo recebe o binômio, a reunião mediúnica para ajudá-los individualmente e o passe. Outro terceiro grupo, só o passe. Outro quarto grupo, só a reunião mediúnica de assistência. E você compara isso depois. Mas como foi para essa questão em relação ao comitê de ética desse projeto que você... Ela não passou por comitê de ética, ela foi discutido pelos colegas médicos da instituição espírita, essa e outras que têm a ver conosco. Tá? Certo. Vamos encerrar porque você ainda vai apresentar os dois, sua leitura. Tá. Depois, se cada um desejar, os que levantaram, lá fora, num outro momento, fico até 4h40 da manhã, não tem problema, não é? Tudo é válido, né? Brincando um pouquinho. Posso fazer a leitura, gente? Enquanto você vai procurar, eu vou falar daqui. Aprendeu de novo. Você vai procurar ali, é isso? Você vai procurar ali? O Sérgio estava falando sobre uma comunicação com rádio. Gerson Simões Monteiro era o presidente do Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. E a rádio fazia aniversário. De uma forma rápida e intempestiva, um dirigente espiritual se comunicou através do rádio, falando da importância de estarem aqui todos e conversando sobre o rádio. E o que significa isso? É que naquele momento, todos os rádios que estavam ligados em 1400 AM, ouviram a comunicação feita, que não foi um médium falando no rádio, foi a comunicação direta de um espírito falando sobre o aniversário da rádio. Um outro aspecto que eu não queria deixar passar batido aqui é a importância da limpeza dos ambientes. Nós vamos para um hotel, a primeira coisa é fazer uma prece no quarto do hotel. Minha mulher está aqui, a testemunha.
de locais que eu saí porque não quis continuar, de locais que a gente sabia que não estavam muito bem limpos. Então, a primeira coisa quando a gente vai a determinados locais é fazer uma limpeza daquele local. No hospital, eu rigorosamente, quando preciso internar, eu chego, faço uma prece na mesma hora, pedindo uma limpeza daquela região, porque isso acontece muito. Os lugares ficam impregnados das energias das pessoas que ali estiveram. Eu não queria passar, desculpe, Sérgio, não queria passar batido nisso, que a gente tem que fazer sempre uma limpeza do ambiente. Às vezes a pessoa pensa que uma reunião terminou e quando, por exemplo, aqui, vamos encerrar daqui a poucos minutos, e a pessoa acha que acabou, mas os amigos espirituais estão aqui e muitas vezes estão trabalhando aqui. Então, um chega ali, acha que acabou, vai falar sobre assalto, o outro sobre uma coisa ou outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os ambientes, a preparação dos ambientes e a continuação dos trabalhos que são realizados. E são cuidados que também devem ser valorizados no lar. Que não tem tanta movimentação como o centro espírita, como o hospital, mas também é algo que deve ser devidamente contemplado com as orações. Então, comentando, quando foi 27 de março do ano passado, como era antes do abril, 2 de abril é o dia consagrado à conscientização sobre o autismo. Aí eu pedi aquela médium dos 50 nomes, mas furando a fila por causa do mês de abril. Aí veio assim: há poucas décadas a medicina incluiu em sua lista de diagnósticos o transtorno do espectro autista. Crianças com alterações no desenvolvimento e no comportamento, gerando sofrimento para si e para toda a família. Por que tantas crianças com esse diagnóstico nos últimos anos? Nós espíritas, o espírito dizendo isso, nós espíritas, que buscamos entender as causas e as consequências, ficamos sempre tentando fazer associações. No entanto, não se deve perder de vista que qualquer sofrimento, em maior ou menor intensidade, tem relação com nossos erros do passado, todos. A Terra está em processo de transição e os espíritos necessitam vivenciar provas e expiações para acompanharem o momento do planeta e evoluírem em conjunto com a humanidade para um mundo de regeneração. Doenças, epidemias, catástrofes, guerras e destruição. Apesar de tanta dor e sofrimento, Jesus está no comando e dá a cada um de seus irmãos menores as melhores oportunidades para o desenvolvimento e evolução individual e coletiva. Quantas famílias compreenderam que precisavam se unir para cuidarem de uma criança com diagnóstico de TEA? Quantas mães e pais aprenderam a amar seus filhos incondicionalmente, vivendo em condições emocionais extremas em dias de maior dificuldade? Quantos casais reconheceram o valor da vida e da harmonia conjugal nas lutas do dia a dia, renunciando cada um às suas vaidades e ao seu orgulho para se dedicarem ao lar? Toda dor traz ensinamento e cura. Infeliz daquele que não souber compreender, aprender e crescer com o sofrimento. Almas adoecidas que somos, aprendizes dos ensinamentos do Cristo, devemos agradecer todas as oportunidades que recebemos para alcançar esferas de maior lucidez espiritual.
Portanto, espíritas, as crianças com TEA e todos os sofredores deste mundo são também responsabilidade nossa. Acolhimento, cuidado, orientação, caridade e amor para com todos são as diretrizes do Cristo para todos nós. E assina irmão Lucas, uma delicada desconfiança do apóstolo, sem confirmação. Então essa é sobre o autismo e nós divulgamos isso num lugar específico. E mais umazinha para encerrar. Reparem, o que acontece? Eu tenho uma médium muito experiente, médica, que mora em Montes Claros, Minas Gerais. Nós fazemos reuniões mediúnicas por videoconferência toda sexta-feira de manhã, a exemplo de outras médiums que estão vivendo em outros lugares. E aí o Facebook, ele me avisou que era aniversário dela. E fazia uns anos que eu não falava com ela. Essa atividade foi depois disso. Pois bem, aí eu digo para ela, pelo WhatsApp que eu tinha contato: bom dia, feliz aniversário, minha querida. Aí botei coração, bolo, torta, tudo. Sabe aquelas coisinhas? Né? Beijos. Aí no mesmo dia, isso foi 18 de junho. Oi, Sérgio, que felicidade receber o seu carinho. Fiquei emocionada. Muito obrigada, de coração. Aí ela botou meia dúzia de figurinhas também, para devolver. Aí olha o que ela escreve logo depois: há dias vinha sentindo uma pessoa querendo se comunicar e sempre vinha você em minha cabeça. Acho que ela pensou que eu tinha morrido. Eu era mais um da lista. Aí ela diz assim: não o conheço, sei que é um médico, talvez, imagino que um cientista. No entanto, não sentia o envolvimento tão forte a ponto de escrever, só a intenção. Nesses casos, prefiro sempre orar e aguardar. Hoje, quando você me mandou a mensagem, senti uma onda muito boa me envolvendo. Tão forte que quase entrei em transe e a pessoa apareceu ao meu lado. Não o vi, mas senti que iria me ditar. Parei tudo e senti que era o momento para escrever. Acho que nossos pensamentos, seu e meu, fortaleceram o circuito mental. Vou te mandar, quem sabe faça algum sentido para você. Abraços, querido, saudades. E aí ela manda um arquivo .doc que diz assim: caríssimo amigo, salve, que o Senhor da vida nos abençoe. Atravesso o véu dos planos que nos distanciam temporariamente para reafirmar a amizade fraterna dos nossos espíritos e a beleza do trabalho que nos foi confiado. A ciência, a busca de respostas e a sede de conhecimentos que inquietava nossas mentes, uniu nossas almas em outras épocas e relembro saudoso o muito que caminhamos rememorando as nossas descobertas, que dia a dia encantava-nos, encharcava-nos de satisfação ante a beleza da matéria e suas interações. O mover dos fluidos move a vida. Lembram? Fluido cósmico universal, fluido magnético, fluido humano espiritual, enfim. O mover dos fluidos move a vida, move os séculos, constrói de milésimos de partículas a universos inteiros, envolvidos na base do magnetismo, bem sabemos. No entanto, não é destas considerações magnânimas da física materialista a que me refiro. Foram elas necessárias ao estabelecimento do nosso papel no meio em que vivemos,
mas o que aquece o meu coração. E quero, através desta breve e singela comunicação, faz-se outro mistério. Meu intuito, meu caro, é relembrarmos com gratidão o quanto os bons espíritos utilizaram da arquitetura divina, das mãos habilidosas do Senhor, o mestre do magnetismo, para nos provar de maneira inequívoca o que olhos, relatórios de observação, experimentos de laboratório e planos de pesquisa não foram capazes de fazê-lo. 2 pontos. A constatação cristalina de que se o magnetismo puro não tivesse sido acrescido do amor em essência pura, nem mesmo uma única alma experimentaria a transformação real. Esse que foi o ponto de inflexão dos nossos corações materialistas e que o esquecimento do espírito, ora imposto pela experiência física, por vezes nos faz subestimar o poder da cura integral. Não só daqueles que nos propomos auxiliar, mas especialmente dos nossos próprios espíritos. Reafirmo, meu caro, que o grande trabalho de nós, se assim posso nos intitular, os magnetizadores do Senhor. Daqui e daí é pontuar incansavelmente nos corações da terra a necessidade de a boa nova avivar-se abundantemente no descortinar dos dias que se seguem ao tratamento fluídico. Coxos da alma, mancos do sentimento, vidas se esvaindo no fluxo sanguíneo das paixões e multidões de cegos da verdade se amontoam e se agastam na baixa vibração dos círculos vibratórios terrenos, ávidos por um único momento em que possam experimentar o toque do magnetismo do Senhor. Ei-lo vivo na tarefa delegada. Toquemos, meu amigo, todas as almas transviadas com os fluidos purificados pelos enviados do alto, em nome dele, Jesus. Mas antes de tudo, toquemos as fibras mais profundas desses corações com a única coisa que santifica o magnetismo curador: o amor genuíno, o mais poderoso dos remédios para nossos males. Seja sempre a mensagem do Mestre o substrato mais vigoroso de todas as ondas vibratórias a envolverem os que vamos encontrando pelo caminho. E não nos esqueçamos de que a evangelização de nossos seres nunca é tarefa concluída. É, pois, processo incessante, como é o nosso caminhar para a divina perfeição. Receba mais uma vez o meu abraço e reitero que nossos corações continuam unidos no trabalho, na fé, na justiça e humildade, reafirmando os laços imperecíveis entre aqueles que se amam verdadeiramente nos domínios divinos. Que a paz nos encontre sempre. Um companheiro fiel do trabalho espírita. 18 de junho de 2024. Era essa a segunda mensagem. Então, queridos, muito obrigado pela oportunidade a todos vocês. E eu vou então devolver o microfone ao Luiz Felipe, para que ele então vá preparando o encerramento de hoje. Tá bem? Vou passar aqui para a Bárbara para dar um recado rápido e o Roberto vai fazer a nossa prece final. Só para a gente divulgar, agora no dia 22 de outubro, próxima terça-feira, vai ter o 3º simpósio de Ciência, Saúde e Espiritualidade, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Ministério da Saúde, aqui no Rio de Janeiro. E aí acho que 2 pessoas da diretoria estarão lá, né? O Roberto, nosso vice-presidente, eu. E também eles convidaram o Ronald Fischer, que é um pesquisador também do Instituto DOR, que já esteve aqui conosco palestrando. Então, dia 22 de outubro, de 8 às 13 horas, as inscrições são gratuitas e abertas. Então, todo mundo que tiver interesse em ir, participar, estar presente, vai ser muito importante.
E eu posso depois passar para vocês o site, né? Mas está no Bit.ly, Humanização 2024. Tem o site do INTO, tem o Instagram do INTO, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Tá? Vai ser um prazer ter vocês conosco. E sobre o MEDNESP, que é o congresso, né, das exames do Brasil, que acontecerá ano que vem. Um spoiler aqui. Teremos uma mesa com 2 pessoas que estão sentadas aqui, não digo quem é, vocês não vão saber, mas tem muita coisa boa, então aproveitem para se inscrever, que com antecipação, conseguir ver lugar. Todos os detalhes do MEDNESP estão aqui no mural, Amar e Servir, então estão no mural, aproveitem para já conhecer um pouco mais e se inscrever. Passar para o Roberto. A mesa sou eu, Sérgio e Frutuoso. No dia 21 de junho do ano que vem, de 8h30 às 10 da manhã. Antes de fazer a nossa oração, é bastante interessante o que a gente observou hoje de aprendizado, dos diversos ambientes que a gente tem oportunidade de assistir, de frequentar, não é, Sérgio? E a colega perguntou, não é, sobre quando conversamos com uma pessoa e ela se mostra arredia, né? Me lembrei um pouco o ensinamento de Jesus, que é para sacudir as sandálias e sair se não estiver muito bem. Mas quando a gente está do lado da prestação de um serviço de saúde, como é que a gente vai tratar essa situação? Então, só para que a gente se lembre assim que há diversas formas de espiritualidade e no atendimento do profissional de saúde, a anamnese, isso é um ponto central desse trabalho que tem sido feito de espiritualidade e saúde nas universidades, nas faculdades, que é entender qual é a demanda daquele paciente, o momento, ou seja, qual é a espiritualidade dentro do ateísmo, dentro do agnosticismo, o que é que a pessoa está esperando e que oportunidade eu possa ter. Às vezes ela não quer falar sobre nada de religião, da sua religiosidade, mas tem um profundo sofrimento. Então, é um aprendizado bastante interessante que, para a prática, eu diria, a palavra inicial é a gente fazer essa anamnese, entender se tem alguma coisa a mais que ele esteja necessitando. Se houver a comunhão de ideias, talvez fique realmente mais fácil até de se propor um tratamento com essa ou aquela abordagem, né? E outra coisa assim bem importante, eu acho que hoje a gente teve a casa espírita, escola, né? Essa noite aqui foi de escola. Outros dias a gente vem para a casa espírita de hospital, porque a gente está adoentado, buscando alguma coisa. O terceiro cenário das nossas casas é a casa de trabalho, a casa da caridade. Então, elas vão se multiplicando e se imbricando. Então essa é uma casa privilegiada que traz isso tudo junto, né? Como a gente trata disso no nosso ambiente de trabalho, vocês comentaram, não é? Limpar o ambiente do trabalho, como a gente trata isso nas nossas relações. Então, uma coisa que eu fiquei assim, de alguma forma, tocado com tudo que vocês estavam falando aqui. Eu queria agradecer muito, Sérgio, pela sua apresentação, mas também, não é, por uma história de família, né, do seu pai, não é, Francisco, não é, você dando sequência a todo esse trabalho. Então foi uma noite memorável, e agora vamos elevar o nosso pensamento em gratidão, né? Em gratidão por essa jornada aqui, em que pudemos entender um pouco mais do avanço da ciência, né, se aproximando cada vez mais da real dimensão da vida. Esse sentido da espiritualidade maior, da obra de Deus, do Evangelho do Cristo. Então vamos elevar a nossa vibração, o nosso bem-estar, que ele, naturalmente, todas essas bênçãos se estendam além desse ambiente, né, que possa atingir a todos que sofrem, como comentou-se há pouco, em toda a superfície terrestre, em seus planos mais profundos, mas também elevados, que a gente possa vibrar por tantos que sofrem, mas de uma maneira muito singela, que possamos, não é, ao sair daqui, levarmos junto de nós
para os nossos lares, para os nossos entes queridos que fazem parte do nosso convívio, esse sentimento de amor, esse sentimento de fraternidade, que eles nos permitam nos mantermos em permanente vibração e que cada um desses momentos que aqui a Associação Médico Espírita Carioca tem procurado trazer dentro de uma casa de amor ao próximo, que a gente possa manter essa sintonia, essa vibração até a nossa próxima reunião. Que sigam todos com muita paz, muita luz, muito amor em seus corações. Paz e bênçãos a todos, com a graça de Deus. Muito obrigado. Vamos em paz, que Jesus